Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual detalhada trazida a nós pela Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar direto no ápice de uma jornada de desenvolvimento incrível, a construção do nosso capstone. Imaginem que a gente tem em mãos um esboço de engenharia complexo. Sabe aquele diagrama técnico impecável? Pois é, agora é o momento exato que esse projeto ganha vida. Vamos transformar aquelas linhas de código isoladas em um pequeno programa funcional em Rust, totalmente preparado para a rede Solana. Então, vamos iniciar essa montagem. Mas para entender exatamente onde estamos agora, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o que já foi construído, né? Pensem nisso como uma verdadeira linha de montagem de alta precisão. Na primeira etapa, a gente criou o planejamento e o mapa de responsabilidades. Logo depois, implementamos as funções centrais, as verdadeiras engrenagens no nosso sistema. E claro, recentemente passamos pela rigorosa fase de testes e depuração, garantindo que cada peça suportasse a pressão. E agora? Bom, com todas essas peças fabricadas e testadas, chegamos finalmente à montagem do capstone. O terreno está pronto, tudo está no jeito para ser encaixado. E aqui está o nosso mapa para hoje. 1. O desafio final. 2. Juntando as peças. 3. Teste e verificação. 4. Documentação e preparação. E para fechar, próximos passos. Vamos lá. Seção 1. O desafio final. A nossa integração perfeita. E logo em seguida, a seção 2, juntando as peças, a montagem do nosso workspace. Certo, chegou aquele momento de provar de forma totalmente indiscutível que todos os módulos que a gente desenvolveu separadamente realmente se integram. O trabalho pesado de lógica, esse já foi feito. Agora o foco muda inteiramente para conectar todas aquelas partes independentes dentro de um único workspace do cargo. E para fazer isso com a máxima precisão, a gente segue passos literais de uma linha de montagem. Primeiro, confirmar o layout do workspace. Segundo, conectar as exportações dos módulos para que as peças saibam como conversar entre si. E terceiro, realizar aquela compilação inicial para capturar e resolver qualquer errinho que possa aparecer. É um processo bem sistemático mesmo. E na prática, como isso fica? A sintaxe exata que a gente precisa no nosso arquivo principal, seja ele o lib.rs ou main.rs, utiliza a palavra-chave pubmod. Ela é, literalmente, a ponte. Ao declarar pubmod state, pubmod processor e pubmod utils, a gente está basicamente abrindo as portas de todos esses módulos. Sem essa sintaxe técnica específica e super limpa, o binário principal simplesmente não conseguiria enxergar ou utilizar a lógica que nós construímos. Não tem mágica, é pura engenharia de software. Um ponto crucial para fixar antes da gente avançar para os testes de estresse é o próprio conceito de exportação de módulo. Em engenharia, exportar um módulo significa pegar comportamentos internos que estavam lá protegidos e torná-los intencionalmente acessíveis para o mundo externo, ou para outras partes do nosso sistema. É criar uma interface clara, sabe? Limites bem definidos reduzem muito a confusão quando formos conectar tudo isso a Solana um pouquinho mais para frente. Seção 3. Teste e verificação. A nossa validação de sucesso. Bom, com a montagem inicial concluída, a gente move a nossa máquina recém-construída direto para a área de estresse extremo. E a grande pergunta é, como medimos o sucesso aqui? Com critérios de aceitação rígidos e inegociáveis. Primeiro critério, o programa tem que compilar. Isso deve ser verificado com o comando cargo build. Passou sem erros? Maravilha. O segundo critério, os testes precisam passar. Isso exige a execução do cargo teste, que vai confirmar se tanto os testes unitários quanto os de integração rodam perfeitamente. É uma relação super direta de causa e validação. Ah, a mensagem de finished! É exatamente isso que a gente quer ver. Quando executamos o comando cargo build, precisamos que o compilador do Rust devolva exatamente esta palavra. Ela funciona como o nosso primeiro selo oficial de aprovação de qualidade. O que isso significa na prática? Significa que não há importações faltando, não há problemas de ciclo de vida de variáveis e a visibilidade das funções está certinha. A estrutura física do código está totalmente viável. E o nosso segundo selo de aprovação vem direto do resultado da execução do cargo teste. Ver uma saída completamente limpa, com zero falhas, prova que a nossa integração é mecanicamente sólida. O comportamento do sistema simplesmente não quebrou quando a gente uniu as partes. Agora, se por acaso houver falhas aqui, sem pânico, é exatamente o momento de consultar aqueles relatórios de depuração que criamos nas etapas anteriores para entender com precisão onde a rotação das engrenagens engasgou. Para garantir que todo esse fluxo de execução é contínuo, a gente precisa de um ponto de entrada mínimo. Lá no arquivo src/main.ars, nós criamos uma simulação de dados, pegamos esses dados, puros, o famoso buffer raw,
e passamos para a função process do nosso processador. E o que isso prova? Prova que a gente consegue pegar uma entrada simulada, passá-la por toda a nossa lógica de negócios exportada e obter um resultado final. Isso espelha exatamente como a rede Solana vai operar lá no futuro. Seção 4. Documentação e preparação. O manual definitivo do projeto. Superados os testes mecânicos, a gente chega a uma parte que é frequentemente subestimada, mas que é absolutamente vital. Pensem nisso como escrever um manual do usuário definitivo para a nossa máquina. Um manual feito sob medida para os revisores e para os futuros desenvolvedores. Para que a submissão deste projeto final esteja completa, o nosso pacote precisa conter alguns itens obrigatórios e perfeitamente embalados. O código-fonte bem estruturado, o arquivo de configuração cargo.tom, todos os arquivos de teste automatizados e, por fim, a grande estrela desta fase, o arquivo README. Nenhuma dessas peças pode faltar se a gente quiser a aprovação final. Mas por que será que o README é tão importante assim? Bom, ele não é só um textinho genérico deixado para o último minuto. Muito pelo contrário, ele atua como nosso documento oficial de design. É exatamente nele que a gente mapeia de forma clara os módulos, lista as assinaturas das funções exportadas e explica nos mínimos detalhes onde a rede Solana vai se conectar. É o mapa oficial que vai guiar quem for avaliar a preparação do nosso projeto para a blockchain. E tem mais. No README também precisamos definir conceitos da Web3 que são extremamente cruciais: serialização e layout de estado. Basicamente, estamos documentando como os nossos dados são empacotados e organizados estruturalmente para permitir a leitura e a gravação na rede Solana. Explicar todas essas escolhas no documento prova que a gente não apenas escreveu o código, mas que a gente entende fundamentalmente como ele vai interagir de forma física com a arquitetura on-chain. Isso muda todo o jogo. Seção 5. Próximos passos. A nossa jornada rumo à blockchain. Então, com o pacote de submissão 100% pronto, empacotado e muito bem documentado, para onde vamos agora? O caminho à nossa frente é fascinante e super direto. A partir dessa fundação sólida em Rust que acabamos de validar, o próximo movimento na nossa jornada de aprendizado é estudar os pontos de entrada reais dos programas Solana. Depois, entender de vez como a Solana lida com o gerenciamento de contas. E, finalmente, pegar esses mesmos testes locais automatizados que nós acabamos de validar e portá-los para um ambiente de teste de programas rodando diretamente na rede. Recapitulando rapidinho os princípios de engenharia mais valiosos que extraímos desse projeto. Primeiro, estabelecer limites muito explícitos e claros entre os módulos. Segundo, confiar quase que cegamente nos testes automatizados, já que eles são a verdadeira fonte de verdade do nosso sucesso. E terceiro, ter uma documentação concisa e muito eficiente. Essa tríade, pessoal, é o que transforma um código Rust comum em um sistema robusto e preparado de verdade para os rigores da blockchain da Solana. E para encerrar o nosso lado técnico de hoje, vamos deixar aqui um pequeno e provocativo experimento mental para a gente exercitar a lógica. Considerando o cenário real, pensem numa função de integração que acabou de ser empacotada. Como essa exata função seria ativada dentro de um manipulador de instruções ao vivo, rodando ali na rede Solana? Quais contas ela precisaria acessar? Esboçar essa ideia mentalmente agora vai fazer com que a próxima etapa de aprendizado seja incrivelmente natural e muito mais fácil de compreender. Fica a reflexão. E assim a gente chega ao fim da nossa análise de hoje. Foi realmente fascinante ver como peças isoladas de código se transformam numa arquitetura limpa, pronta para o futuro. Todo este conhecimento e estrutura são trazidos a nós pela Forge College. Para continuar explorando a Web3, aprofundar todos esses conceitos e dar os próximos passos na programação blockchain, é só acessar Forge College. Continuemos construindo e até a próxima análise.